Bom dia! Vamos orar para aqueles que podem. Hoje nós vamos fazer um devocional falando sobre autoridade espiritual e eu quero estar orando com vocês, inspirando vocês nessa área de autoridade espiritual. Amém? Aqueles que puderem estar conosco orando nesta noite, são todos bem-vindos. Nessa noite não, nessa madrugada, né? São todos bem-vindos. Então eu vou estar esperando vocês, amore. Gianessa, ai que bênção, Gianessa, você aqui, seja bem-vinda. Então hoje a mensagem vai falar um pouco de autoridade espiritual e o que fazer quando tudo parece estar perdido. Tem situações na nossa vida que parece que tudo se perdeu, mesmo achando que nós construímos algo diante do Senhor, na presença do Senhor, e às vezes a gente acha que não merecemos, mas passamos por momentos difíceis. E existem momentos, deixa eu falar oi para Thay, Cristina, que vão passando aqui. E existem momentos que nós passamos por situações que parece que está tudo perdido. Como que fica um coração quando caminhamos no Evangelho do Senhor, vivemos na casa do Senhor, somos pessoas tementes ao Senhor, mas de repente, quando nós achamos que construímos uma história de legado, construímos uma base de um legado, ainda parece que está tudo perdido. Então essa é a mensagem que eu tenho para nós hoje, como devocional, que não tem nada perdido quando os nossos olhos acham que tudo está perdido. Amém? Tem alguém aqui nessa introdução, enquanto a gente espera as 2 horas da manhã, que acha que está tudo perdido? Tem alguém nessa situação que olha ao redor e fala, puxa vida, vivi na casa do Senhor tantos anos, estou na casa do Senhor, servindo ao Senhor tantos anos e agora está tudo perdido? Quantos anos servindo a casa do Senhor para agora, no momento desse, na hora que eu mais preciso do Senhor, está tudo perdido? Oi, Fabi. Oi, Leonardo Teles. Oi, Edene Souza. Oi, Lília. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia. Então, tem alguém que está passando por esse momento que às vezes está se sentindo até injustiçado por ter vivido na casa do Senhor tanto tempo, dedicado à sua família tanto tempo na casa do Senhor, e de repente parece que tudo está perdido na hora que mais precisa, né, de colher esse tempo de casa do Senhor. E aí a gente olha a situação e fala, na hora que eu tinha que colher, na hora que eu tinha que estar bem, é agora que está tudo perdido. Então essa é a mensagem de hoje que eu quero trazer para nós como devocional. Amém? Falta 1 minuto para as 2 horas da manhã. E eu quero convidar vocês, então, para aquelas que podem, abrir no livro de 2 Reis, capítulo 4, e nós vamos discorrer a mensagem a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, e vamos discorrer a mensagem a partir do capítulo 1. O que eu estou mais impressionada com a nossa oração da madrugada é que virou um culto, né? Palavra e oração tá um culto, né? Acho que tinha que ser assim, culto da madrugada, não oração da madrugada, culto da madrugada. Vamos ver se um dia a gente se reúne. O que vocês acham um dia a gente se reunir, a galera da madrugada, a gente se encontrar na Igreja Batista da Floresta Sede e fazer o cultão da madrugada? Mas é interessante, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. O que você acha, Bispo? Você tá aí? O que você acha disso? É interessante. Então vamos lá. São 2 horas da manhã
e eu vou trazer para vocês o devocional que Jesus me inspirou amém, que Jesus me inspirou para essa madrugada, um pensamento bíblico, que uma história verídica, está na Bíblia, que é interessante nós estarmos avaliando sobre isso. Antes de discorrer a mensagem, é interessante eu falar o que está por trás desse contexto, né? Esse contexto vai contar a história de uma mulher que tinha um marido. Esse marido servia ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi sucessor de Elias na escola de profetas. Então, ele tinha um marido, e esse marido era um homem de Deus, servo de Deus, era um homem temente ao Senhor e que construiu a tua vida, o fundamento, a base da tua casa, da tua família, a base da sua vida aos pés de Deus, né? Diante do Senhor. Então esse homem deixa agora uma esposa e uma esposa com os filhos. Então essa esposa acompanhou a vida do marido, a vida da família na igreja, podemos falar assim? Na igreja, estava com esse homem na igreja, uma família temente, uma família que servia ao profeta, né? Era um homem que ele tinha temor ao Senhor. E de repente, né, esse homem, ele morre e deixa a sua viúva numa situação difícil, né? Essa viúva vai passar uma situação difícil. E quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos com o Senhor, quando nós estamos servindo ao Senhor e construímos as bases da nossa vida no altar do Senhor, a última coisa que a gente quer colher, a última coisa que a gente quer viver, né, na nossa velhice, no nosso na nossa caminhada com Deus, é problemas e dificuldades. E agora essa mulher vai passar uma dificuldade tão grande que até os seus filhos estão preditos para serem tomados como escravo. Olha que situação, né? Um homem, uma família que serviu ao Senhor e agora vão viver uma situação difícil. E é de se perguntar, puxa vida, servindo ao Senhor, na casa do Senhor, ao lado do profeta, eu vou viver uma situação de tamanha humilhação dessa? Onde está o meu Deus? Então, essa mensagem falou muito comigo e eu tenho certeza que vai falar muito com cada um de nós essa noite para nos despertar sobre a autoridade espiritual. Entenda o que essa mensagem vai querer trazer para nós. A autoridade espiritual é o bem mais precioso que o Senhor quer nos deixar. Amém? Então vamos lá? Uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Então veio o credor para levar-me e aos meus 2 filhos como escravo. Eliseu lhe disse: o que queres que eu te faça? Declare-me o que tens em casa. Olha que interessante. Então essa mulher está passando por uma situação terrível na casa dela, na partida do seu marido. Situação que na nossa mente não era para acontecer, porque ela servia ao Senhor, como eu já havia falado, estava tudo bem, é uma família temente. Por que agora passar por uma situação tão difícil, sendo que a vida foi construída aos pés de Jesus? Existem situações na nossa vida que às vezes nos faz pensar assim. Acontecem situações na nossa vida, quer seja na nossa saúde, quer seja com os nossos filhos,
quer seja com o nosso marido, quer seja no nosso casamento, quer seja na nossa área financeira. Acontecem situações na nossa vida, perdas, situações difíceis que nos faz pensar, puxa vida, por que eu estaria passando por essa situação, sendo que a minha família foi construída na base, no altar, na casa do Senhor? Será que há uma maldição sobre a minha família? Será que há uma maldição sobre mim? Não é um dos primeiros pensamentos que a gente tem? Quando nós vivemos no Evangelho do Senhor, as bases são construídas no Evangelho do Senhor e vem uma situação tão ruim na nossa casa, a primeira coisa que a gente pensa, nós somos amaldiçoados. Deus não gosta de nós. Deus não reconheceu que nós éramos temente a Ele. Olha que Deus injusto. Quantas coisas passam na nossa cabeça quando nós não temos o entendimento do que é mais precioso para Deus, do que é precioso para nós. Entenda algo que a Bíblia Sagrada quer nos ensinar. O que é precioso para nós não é tão precioso para Deus. Deus ama e Deus, ele respeita aquilo que é precioso para nós, desde que o que é precioso para ele não fique em segundo plano. Isso vale até dentro da nossa casa. Tem coisas que pro Ciro ele não abre mão. É muito precioso. Ele não abre mão de certos princípios, né? E para mim, às vezes aquilo não é tão importante para mim, mas eu faço, eu acabo fazendo porque é importante para ele. E tem coisas que é extremamente importante para mim, tem coisas assim que para mim acaba sendo regras e princípios. Olá, Neiva. Regras e princípios, e para ele às vezes não faz tanto sentido assim. Para ele parece ser chatice, para ele parece ser frescura, mas ele respeita aquilo, mas desde que ele também não perca os princípios dele. Então Deus tem os seus princípios e ele preza princípios espirituais e nós prezamos princípios físicos. Olha que interessante. Aí Eliseu, ele pega e vira assim para essa mãe e disse assim: o que você quer que eu faça? Declara-me o que você tem em casa. Existem situações na nossa vida que a gente acha que está tudo perdido, acabou, não tem mais nada. Quando a gente olha a situação, a gente olha para dentro da nossa casa e fala: não tenho mais nada. Por quê? Porque os nossos olhos veem aquilo que é físico. E quando Deus fala conosco, Ele está falando em plano espiritual. Quando o profeta diz para aquela mulher: o que você tem em casa? Aquela mulher responde primeiramente: não tenho nada em casa. Não tenho nada em casa. É a primeira coisa que ela responde. Porque os olhos da necessidade e da necessidade física fala mais alto que os olhos espirituais. Existem situações na nossa vida que Deus permite que a gente passe para que a gente comece a valorizar aquilo que é espiritual, aquilo que é importante e aquilo que foi deixado como preciosidade na nossa casa. E ela fala para o profeta: tua serva não tem nada em casa. Depois ela fala: senão uma botija de azeite. Olha que interessante. Em primeira ela fala que não tem nada, depois ela fala que tem uma botija de azeite. Existem situações que às vezes a gente pode estar passando na nossa vida, que a gente olha para ela e fala: não tem mais jeito, não tem mais nada, daí não sai mais nada, não vai dar certo, não vai acontecer. E Deus está falando: ainda tem ali uma botija de azeite. Quando nós construímos a nossa base, a nossa família, a nossa vida no altar, nas bases de uma igreja, nós podemos perder tudo, mas a botija de azeite ainda está lá. Nós podemos perder, às vezes, uma situação muito difícil na nossa vida,
quer seja financeira, às vezes no casamento está conturbado, às vezes os filhos estão problemáticos, mas a botija de azeite ainda está lá. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas coisas podem ser perdidas, mas a unção jamais se perde. Perca tudo, mas não perca a unção. Perca tudo, mas não perca o azeite. Porque aquilo que traz a solução para os nossos problemas é a unção, é a palavra, é a presença do Senhor. Quando nós temos a unção sobre a nossa casa, todas as coisas podem ser reconstruídas. Às vezes você está falando, olha a situação que me deixou, olha a situação que está me acontecendo. Não, te deixou, e te deixou algo precioso, te deixou a unção, te deixou a botija de azeite. Eu já orei com irmãs que falaram assim, olha, ele me deixou, né, me abandonou, situação difícil, né, no casamento, e ela falou assim, no momento que eu mais busquei no Senhor, eu falei assim, olha, ele se ausentou, mas algo importante ficou, que foi a botija de azeite, a unção do Senhor. A unção do Senhor ainda está com você. E quando a unção está sobre nós, nós precisamos entender algo que vale o maior preço, é o dom mais precioso, que se chama autoridade espiritual. Aquela senhora estava naquela situação porque ela esqueceu que estava dentro da casa dela a autoridade espiritual. Ele se foi, mas a autoridade espiritual ficou. Os problemas estão acontecendo, mas a autoridade espiritual ficou. A escassez está diante dos nossos olhos, mas a autoridade espiritual ficou. Está tudo perdido, perdemos tudo, mas a autoridade espiritual ficou. Levaram tudo, vão levar os meus filhos, estão tudo acabado, mas a autoridade espiritual ficou, e é isso que te basta. É a autoridade espiritual. E ele disse assim, então, vai e pega vasos emprestados a todos os vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então o que ele pediu para ela? Vá agora e percorre por toda a sua vizinhança. Sabe o que eu aprendo com isso? Há momentos na nossa vida que nós vamos percorrer, a nossa unção vai ter que percorrer, e quando nós começamos a percorrer, a unção começa a manifestar sobre a nossa casa. Então, sabe o que eu aprendo com isso? Amigos são preciosos, as pessoas perto de nós são preciosos. Pode estar tudo perdendo, mas se nós temos amigos, eles nos reerguem. Se nós temos amigos, eles nos levam diante do Senhor. Se nós temos amigos, eles nos apoiam no momento que nós mais precisamos para gerar o azeite da nossa unção. Nós precisamos conhecer portas que gerem mais azeite na nossa vida. Essa é a mensagem. Nós precisamos, escreva isso, conhecer portas que gerem mais azeite na nossa vida. Existem situações que nós podemos passar, que só uma botija de azeite não é suficiente. Só aquela nível de oração não é suficiente, aquele nível de palavra não é suficiente, aquele nível de instrução não é suficiente. Existem momentos que nós vamos precisar de portas e entrar em portas que façam o nosso azeite multiplicar. Olha que o Espírito Santo está falando comigo agora, eu não tinha prestado atenção nessa mensagem, nesse sentido. Nós precisamos ter portas abertas de pessoas que nos levem a outro nível de unção. Nós precisamos honrar os irmãos e as irmãzinhas de oração.
Nós precisamos honrar aquele que pagou um preço de oração por nós. Nós precisamos honrar pessoas. Obrigada, Fabi. Nós precisamos honrar a irmãzinha que tem a oração diferente, o irmãozinho que se ajoelha, o irmãozinho que sobe no monte, a irmãzinha que paga um preço de jejum. Nós precisamos ser cercado de pessoas que nos levem a um outro nível de transbordar de azeite. Porque às vezes, diga aí bem baixinho, uma botija não vai ser suficiente. E nós vamos precisar ter que bater nas portas para que o nosso azeite venha se multiplicar. E ela vai e bate nas portas e pede mais vasilha. Bate nas portas, pede mais vasilha. Sabe que eu aprendo com isso, igreja? Quanto mais irmãozinho de oração nós temos, quanto mais porta de profeta nós temos, quanto mais irmãzinha que jejua nós temos, quanto mais irmãozinho da adoração nós temos, mais vasilhas nós vamos ter. E quanto mais vasilha nós temos, mais azeite nós temos. E quanto mais azeite nós temos, mais milagre nós vemos. Nós precisamos ter amigos e amigas de oração. Isso vai resolver o nosso problema. E ali eles percorrem. E quando eles percorrem, eles trazem as vasilhas. E aí ela foi de encontro ao profeta. E o profeta disse para ela: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todos os vasos e põe à parte o que estiver cheio. Olha que interessante. Existe um momento da nossa vida que nós vamos ter que nos encher de vasilha, nos encher de aprendizado, nos encher de mais azeite. Mas na hora da multiplicação, na hora do milagre, o negócio é diferente. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós vamos ter todos os irmãozinhos e irmãzinhas de oração. Mas na hora do milagre, na hora da prosperidade, eu preciso estar em porta fechada. Sabe por quê? Porque milagre, prosperidade, abundância é algo particular entre você e Deus. Prosperidade é algo particular entre você e o Espírito Santo. Aquilo que Ele te dá e aquilo que Ele vai te entregar é algo seu e algo dele. Porque o que Ele entrega, Ele não divide com ninguém. É só dele. Olha que interessante. Então tem momentos na nossa vida que nós vamos nos reunir e nos encher. E nós vamos nos encher de mais azeite. Mas a hora do milagre, eu tenho que estar só diante dele. Na hora do milagre, é de portas fechadas. Na hora do milagre, é só o meu momento com a minha família. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Duas coisas. A primeira coisa, que Deus permite momentos de introspecção, de nos sentirmos isolados, sozinhos, porque quando Ele vai multiplicar a unção que está sobre nós, é um relacionamento só entre eu e Ele. A unção, ela é direta a Deus e você. E Ele não vai repartir isso com ninguém. Segunda coisa que eu aprendo, por mais doloroso que seja, unção de prosperidade não é para ser vista por todos. Nem todos podem suportar ver você próspero. Nem todos podem aguentar ver o teu milagre. As pessoas, elas têm uma empatia para te ajudar a produzir azeite, mas às vezes ele não vai ter o emocional para te ver produzindo azeite. Guarde o teu milagre para você.
E quando o teu milagre acontecer, ajude outras pessoas, mas não se apareça para as outras pessoas. Sabe o que isso significa? A prosperidade é para fazer você ajudar outras pessoas e não para fazer você se aparecer para outras pessoas. Tá fazendo sentido? Deus vai prosperar essa viúva, mas para ele prosperar, ele pediu para ela que tivesse o quê? Dentro de sua casa. Mas vai haver um momento que ela vai sair de casa. E no que ela vai sair de casa, a situação vai ser diferente. Então a prosperidade é para que eu ajude e não para que eu cause dor em outras pessoas. Então, quando a minha motivação de prosperidade é para que eu tire a prosperidade da minha casa e eu faça isso de plateia para outras pessoas, para que leve outras pessoas ao sofrimento, essa prosperidade não acontece, porque prosperidade é algo para se viver de portas fechadas. Agora, se a minha prosperidade ela está guardada em portas fechadas, eu estou seguro para ajudar outras pessoas. 6. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher ao seu filho: traga-me outro vaso. Porém ele me respondeu: não há mais vaso algum. E o azeite parou. Olha que interessante. Quanto mais houvesse vaso, mais a prosperidade ia ser multiplicada. Quanto mais houvesse vaso, mais azeite haveria de ser multiplicado, mais unção ia acontecer, mais a unção ia acontecer. Então, a unção, o azeite, ele se multiplica na medida da nossa fé e enquanto as portas estiverem fechadas. Olha que interessante. A unção multiplica na nossa vida na medida que a minha fé alcança de alcançar mais vasos. Quer dizer, eu posso ainda buscar mais vasos. Me ajuda, me ensina, irmão de oração, continua me ajudando. Então, quanto mais vaso eu tenho, quanto maior a minha fé for para a multiplicação do meu azeite, esse azeite não para. E enquanto eu estiver com a porta fechada, a prosperidade permanece. Mas ele disse assim: o vaso acabou. Então o que? O azeite acabou. Sabe que eu aprendo com isso? Não deixa o azeite acabar. Não deixa a multiplicação acabar. O vaso, ele pode ser ainda buscado. Sabe o que eu aprendo com isso? É quando nós cristãos achamos que já sabemos tudo. Nós cristãos já achamos que somos espirituais suficiente. Quando nós cristãos já achamos que nós já somos crente o suficiente, quando nós achamos que nós cristãos já somos cheios do Espírito Santo o suficiente, quando nós temos esse pensamento, essa mentalidade, o azeite ele para de multiplicar, porque nós não queremos mais ficar batendo na porta para buscar mais vaso dos irmãos. Sabe, eu tenho um testemunho disso que faz muito sentido nessa palavra e eu vou falar porque ele está aqui. Há uns 2 meses atrás, o bispo ele me liga e fala assim: Karine, eu tô indo fazer uma oração com 2 irmãos. Eu falei: com quem? 2 irmãos. Eu falei: quem que é esse? Ele mal sabia o nome dos irmãos direito. Eu falei: Ciro Otávio do céu, você me mata do coração, Ciro. Eu falei assim: eu tô precisando orar. Eu tô sentindo que eu tô precisando orar. Nós vamos numa cachoeira que só esse irmão sabe. A minha cabeça, eu falei: gente, o Ciro nem conhece ele, nem sabe. Eu falei: é assalto, vai dar errado, vai derrubar ele lá de cima. Eu falei: Ciro, homem da tua altura, você sabe orar, meu irmão? Vai lá na cachoeira, se você tá sentindo que é nesse ambiente, vai lá, ora, ajoelha, você sabe. Não, eu vou chamar o irmãozinho, a irmãzinha, vão todo mundo lá e nós vamos orar. E no momento veio algo na minha cabeça. Não pare de buscar
vasilha na casa dos irmãos. Aí o Ciro foi lá, buscou um irmãozinho, buscou outro irmãozinho e foram orar, né? No alto do monte, lá tinha uma cachoeira. O que é isso? Não permitia que o azeite parasse de multiplicar. E como multiplicou, como a experiência foi diferente, como foi prazeroso aquele momento. E aí ele me mandou foto, que Deus falou, o versículo que Deus falou, o irmão cantou o versículo, né? Aqueles hinos da harpa, coisa mais linda, e tocaram e cantaram, quanto ele foi edificado. E quando ele chegou em casa, ele multiplicou aquele azeite. Então a casa foi diferente, as estratégias foram diferentes, os negócios foram diferentes, as portas que Deus abriu foi diferente, as situações foram diferentes. Por quê? Porque ainda houve alguém humilde que bateu na porta do irmão, recolheu as vasilhas, trouxe para dentro de casa e falou: vamos multiplicar este azeite. Nunca ache que você está pronto o suficiente. Nunca ache que esse azeite é o pronto o suficiente, porque existem níveis de conquista que pode necessitar de muito mais azeite. Existem níveis de conquista que às vezes só essas vasilhas que você conseguiu não seja suficiente. Essa quantidade de vasilha vai te entregar até um nível de conhecimento, um nível de prosperidade, um nível de unção, um nível de alinhamento da sua família, um nível de percepção do mundo espiritual. Mas se você não se permite a viver só com essa quantidade, a sua fé é tamanha, fala assim: olha, eu acho que eu ainda não vi demais, né? O Ciro, ele tem uma cabeça assim, eu acho que ele já viu demais. Eu falei: Ciro, eu acho que você já está na 6ª dimensão, meu amigo. Ele falou: então tem a 7ª. Então assim, é buscando a vasilha nas casas dos irmãos que você consegue ainda multiplicar o teu azeite. E aí, no versículo 7, ela foi ao homem de Deus e informou o acontecido. E ele instruiu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Olha, eu não gosto dessa palavra do resto, é uma coisa assim particular minha. Eu não gosto desse negócio do resto. A unção, ela pode resolver muita coisa. A quantidade de unção, uma vasilha a 10 vasilhas, pode resolver muita coisa na nossa casa, na nossa vida, na nossa situação. Mas não se permita viver do resto. Não ande do resto. Quando você aprender a multiplicar o azeite e andar com os irmãos de oração, olhar para eles com uma maneira diferente, como chave do céu, não permita viver do resto. Continue ainda multiplicando o teu azeite. Qual que é o tema dessa mensagem? Qual que é o aprendizado dessa mensagem? Primeiro, se você achou que está perdido, se acabou, não tem mais jeito, você olha para dentro e você fala: não tem mais nada, para com isso. E tem algo precioso ali dentro que você construiu. A autoridade espiritual ali ainda tem azeite. Sabe qual que é o segundo aprendizado? Às vezes esse azeite que você tem não é o suficiente por aquilo que você está passando. Às vezes a situação que você está passando precisa de mais azeite. Se apegue aos irmãozinhos de oração, porque eles vão trazer vasilhas diferentes, que vai fazer o seu azeite multiplicar. Terceira coisa, leve essas vasilhas para dentro da tua casa e multiplique com os seus. Tenha o teu momento de oração, de jejum, de fidelização da palavra do Senhor em secreto, você e Deus. E se Deus te prosperar
Não use isso para ferir ninguém. Não use isso para se aparecer para ninguém, nem para o seu passado, né? Às vezes você quer provar lá no seu passado, olha como eu venci, olha como agora eu sou aquela pessoa. Não, use isso agora para ajudar pessoas, porque a prosperidade só acontece em secreto, a verdadeira. A verdadeira. Não acredita em nada que vocês ficam vendo por aí. Tem uma prosperidade que é verdadeira. E quinto, não permita viver do resto. Não acredite, nunca acredite que você está o suficiente bom. Não acredite que você já conhece tudo. Não acredite que você já sabe tudo. Sempre tem algo a aprender. Na sua vizinhança dos irmãos, sempre tem algo a aprender. Por isso que é importante a comunhão entre os irmãos. Por isso que é importante a congregação dos irmãos. Por isso que é importante ir para a igreja. A gente só conhece irmão e irmã que abre a porta para nós quando a gente vai para a igreja. Se a gente não vai para a igreja e só lê a palavra em casa, na internet, e é alimentado só através de recursos que não me permita me aliançar com os irmãos, eu posso estar vivendo com uma botija de azeite pequena. E uma hora eu preciso de portas de casa de irmão. Então é muito importante você estar dentro da igreja, ter amizade na igreja, com o irmãozinho mais pentecostal doidinho que você encontrar, às vezes com aquele mais moderado que você encontrar. Você às vezes pode entrar com aquela irmãzinha mais doidinha que tem lá, que chora, que ora, que rodopeia. Uma hora a vasilha dela vai servir para você. Não deixe de congregar. Não deixe de ir para a igreja, não deixe de fazer amigos dentro da igreja. Eventos na igreja são preciosos para que a gente tenha a oportunidade de ter mais portas, mais casas, para que um dia a gente possa entrar. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Você vai olhar para a sua situação agora e essa situação pode estar mostrando para você que está acabado. Esse casamento acabou, ou a sua vida financeira acabou, a sua vida empresarial acabou. Você pode estar olhando que a vida dos seus filhos acabaram, ou você está olhando que a sua vida acabou. Mas diante de todas essas situações, ainda você tem a botija de azeite. Se apegue com ela, em nome de Jesus. Amém? Então agora, o que o Ciro está escrevendo? Quando o Ciro escreve, dá até medo que estaria lá na cama. Bafão. Então, vamos lá. Eu bem tô falando de você aqui. O Ciro, ele é assim, ele tem umas coisas, eu vou contar aqui na internet, isso é só porque você tá me cutucando. Ele é amigo de tudo quanto é profeta. Ele vai nesses Nordeste, ele conhece tudo quanto é profeta. É a coisa mais impressionante que tem. Do pequenininho ao maiorzinho. Todas as casas do irmão, ele é amigo de tudo quanto é profeta. No Nordeste é um grande celeiro de profeta, em Belo Horizonte também. E ele sai buscando vasilha ali em tudo quanto é casa. Ele sai ouvindo cada coisa. E é assim, por isso é que o azeite transporta, amém? Então vamos orar. Eu quero que você coloque agora os seus olhos espirituais, na onde que você acha que acabou. Aonde você acha que acabou? Às vezes você está achando assim, não tem mais jeito. Mas o Espírito Santo está falando, ali ainda tem botija de azeite. Deus, em nome de Jesus, existem situações na nossa vida, Deus, que nós olhamos e parece que não tem mais jeito. Existem situações, Senhor, ó Deus, na nossa vida que nós olhamos e acreditamos que ali, Senhor, virou um lugar de escravidão. Deus, em nome de Jesus, os cobradores estavam na casa,
A situação estava humilhante, as perdas estavam grandes. Senhor, ó Deus, aquela mulher que aprendeu o caminho do altar e a casa foi edificada no altar, estava passando uma situação de tremenda humilhação. Cobradores, perseguidores, levar os filhos para a escravidão. Quantas coisas, Senhor, ó Deus, pode acontecer na nossa vida, mesmo estando com as bases na tua casa. Senhor Deus e Pai, os olhos podem olhar para a situação e ver que nada mais existe. Mas os olhos espirituais ainda olham e dizem: tem uma botija de azeite. E nesta noite, Senhor, ó Deus, eu estou declarando: tem botija de azeite ainda na nossa casa. Tem botija de azeite ainda no casamento. Tem botija de azeite ainda nessa empresa. Tem botija de azeite ainda, Senhor, ó Deus, sobre essa família. Tem botija de azeite, Senhor, ó Deus, ainda sobre essa história financeira. Tem botija de azeite, Senhor, ó Deus, ainda sobre este ministério. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta agora os teus profetas, faça os seus profetas agora aparecerem. Deus, em nome de Jesus, traz força e coragem para que cada um de nós, Senhor, ó Deus, comecemos agora a buscar a vasilha, trazer a vasilha, o conhecimento, a profundidade na palavra, a experiência com o Senhor. Deus, e que essas vasilhas agora sejam um instrumento de multiplicação e que o Senhor venha agora multiplicar o azeite, Senhor, ó Deus, a unção, a autoridade espiritual, Senhor, ó Deus, sobre cada casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a unção venha a ser agora multiplicada, que eles venham ver e conhecer e reconhecer o milagre do Senhor, que cada casa venha experimentar a experiência, Senhor, ó Deus, da unção, porque a unção, Senhor, ó Deus, nos basta, a unção que é a chave do milagre. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, começa agora a fazer transbordar a unção, a oração, o jejum, o milagre, a presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz o refrigério, acalma, Senhor, ó Deus, acalma aqueles que nesta noite estão desesperados. Acalma, Senhor, ó Deus, aqueles que nesta noite, Senhor, ó Deus, não vê saída. Acalma, Senhor, ó Deus, nesta noite aqueles que choram, aqueles que perderam tudo, mas que o Senhor venha colocar agora os olhos na botija de azeite, em nome de Jesus, e que eles venham entender, Senhor, que a autoridade espiritual lhe basta, em nome de Jesus. Igreja, até o diabo sabe que a autoridade espiritual é importante. Até o diabo sabe que a autoridade espiritual prevalece. E eu quero finalizar essa oração com uma mensagem que o Senhor falou comigo hoje, que está, eu deixei aberto aqui, estou mais enxergando, que está no livro de Atos, capítulo 19, a partir do versículo 13. É uma situação que aconteceu com os filhos de Cefa. Os filhos de Cefa viram o apóstolo Paulo expulsando demônios e achou aquilo a coisa mais legal do mundo, mais impressionante do mundo. E eles foram dar onde expulsar demônio também. Sabe por quê? Porque eles acharam que tinha botija de azeite, porque eles acharam que tinha unção, que tinha autoridade. Eles não sabiam o poder da autoridade, eles achavam que a autoridade era só declarar. Eles não sabiam que a autoridade era ter botija de azeite em casa. E olha que engraçado, e eu vou ler esses versículos só para finalizar a mensagem. Alguns judeus que viajavam de cidade em cidade expulsando demônios tentaram usar o nome do Senhor para libertar aqueles que estavam possuídos de demônios, dizendo: eu lhe ordeno que saiam em nome de Jesus a quem Paulo clama. Os 7 filhos de um judeu chamado Cefa eram um sumo sacerdote e estava fazendo isso. Mas o demônio lhe disse:
Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Olha que interessante, até o diabo, ele reconhece quando um crente tem autoridade espiritual. Então acredite na autoridade espiritual que você tem. Porque se você coloca em prática a unção da botija de azeite que está sobre a tua casa, há um transbordar de milagre na tua vida. E aí, ó, durma com essa mensagem. Mas vocês, quem são? Quem são? Então, a autoridade espiritual nos basta. E ore essa noite pedindo autoridade espiritual, que isso nos basta. Amém? Amanhã quero continuar falando sobre autoridade espiritual e em cima dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo para vocês. Até amanhã. E amanhã nós vamos falar de autoridade espiritual. Beijo, beijo. Até amanhã.